Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Miguel, este é meu canal. No vídeo de hoje nós iremos mostrar algumas análises na qual o Bitcoin está se encontrando de um período de distribuição e que está em possível topo, em possível ponto de estresse do preço e que pode ser que haverá uma grande correção baseado em alguns price actions que, se ocorrer, o preço irá corrigir bem mais bruscamente. Bom, então vamos lá. Se vocês gostarem ou aprenderam a absorver algum tipo de conteúdo neste vídeo, considere se inscrever e deixar o like para o canal crescer cada vez mais e que eu possa sim aprender a cada dia mais e ver o que eu posso melhorar, né? O conteúdo, o canal e melhorando cada dia mais. Bom, então vamos lá. O preço do Bitcoin atualmente está em 108 mil dólares e 900, 108,905 mil dólares, né? E o que acontece? Está acontecendo ultimamente. Eu venho repetindo isso, mas é o que está acontecendo, né? É o que o preço está nos dizendo, por mais que é a mesma fala do que eu disse ontem e hoje e amanhã. É o que está acontecendo, é o que vem acontecendo. O Bitcoin não tem muita movimentação ultimamente. Então, vamos lá, mais uma vez eu repito, ele está andando num canal lateral, na qual ele sobe e cai. Dentro deste quadrado, desse retângulo, né, de lateralidade. E qual que é o principal ponto disso? É de que o preço está numa zona de distribuição e possivelmente um possível topo. Por quê? Porque o preço já se esticou demais. Nós estamos num período de realização de lucro, possivelmente uma fase de distribuição, já que o bull market vem acontecendo, né? Já teve a sua escalada de alta. Nós estamos num ponto de resistência no qual o preço do ativo não consegue efetuar grandes rompimentos. Então nós estamos neste tipo de padrão na qual nos encontramos, né? É um padrão de lateralidade. E o que ocorre com isso? Ocorre de que o preço ele não consegue romper nem a um preço nem a outro, né? Nem acima nem abaixo. Ele fica naquela famosa água de salsicha. Baseado nisso, o que nós não podemos deixar acontecer, né? Ou ver o preço do Bitcoin fazer exatamente isso aqui, ó. Ele está dentro dessa cunha aqui no período de 4 horas. Então o preço ele não pode fazer um rompimento abaixo disso aqui, né? Buscando níveis mais abaixo. Porque se ele fazer isso, ele vai buscar suportes anteriores, que no caso, o primeiro suporte aqui que a gente vai encontrar é na casa dos 97 mil dólares. E depois ele vai vir, caso ele perca, buscar aqui os 88 a 89 mil dólares. Por que isso? Porque quando ele está numa fase de distribuição, principalmente num canal lateral, qual a gente se encontra neste período aqui, ele faz que tipo de movimentação? Ele faz esse tipo de movimentação aqui, ó. Ele está num período de lateralidade. Aí ele faz esse movimento aqui, ó. Tanto acima quanto abaixo. É exatamente o que ele vai se repetir. Se ele romper para cima, ele vai buscar uma base de preço aqui acima, encontrar uma resistência e vai ampliar esse caixote lateral para uma região assim, ó, tanto acima quanto abaixo. Então ele vai romper o preço, ele vai achar uma resistência e vai cair, fazendo que movimento? Achou um topo aqui, ele volta para dentro desse caixote, começa a buscar um suporte lá embaixo. Então ele faz uma correção, fazendo exatamente isso aqui, sambando. Ele vai tentar voltar novamente nessa resistência, na qual provavelmente vai ser o topo histórico, se não for agora neste movimento, e vai aí sim fazer a sua reversão de tendência majoritária. Aí o Bitcoin encontrou o topo, consolidou, né, confirmou através desse desenho gráfico aqui, que vai ser exatamente isso. Rompeu, vai achar uma resistência, ele vai ampliar esse canal lateral na qual ele vai ficar por um tempo dentro,
E a partir do momento que ele perder, aí ele vai fazer uma reversão de tendência do preço no longo prazo, na qual nós veremos os ativos em gerais se depreciarem, né? Principalmente as altcoins, na qual muitas altcoins aqui estão em queda feia e possivelmente às vezes nem irão voltar, né? Próximo do seu topo. Como por exemplo, a VAX aqui, que ela está em queda com lateralidade. Ela vem caindo, caindo, caindo com uma lateralidade, né? Ela não consegue efetuar um rompimento aqui, ó. Vê nitidamente isso. Ela vem caindo cada vez mais. Tentou aqui o rompimento, caiu, tentou novamente, bateu nessa cunha descendente e vai fazendo essa movimentação de queda. Caso haja alguma movimentação muito grande, a gente só ficaria bullish com o mercado, né, com a movimentação do ativo ou das altcoins quando elas rompessem acima dessa região, fazendo essa movimentação aqui acima, depois retesta e rejeita, tocando novamente acima, as médias apontando para cima, aí sim a gente estaria tranquilo de poder fazer uma entrada aqui. Então o que que nos sobra? O Ethereum, de que de todas as moedas aqui está menos pior, né? Estão todas numa fase triste, mas com essa barra aqui que ela formou do semanal que ela engoliu aqui, a gente ainda uma esperança de ela vir tocar na casa dos US$ 3.600, né? Ela vir subir um pouco mais, já que ela veio com tanta força. E tá, por mais que ela esteja fazendo esses candles de não tanta indecisão do mercado, né? Um candle de indecisão, isso aqui é uma acumulação para ela buscar uma base de preço acima e no futuro fazer uma reversão, né? Mas primeiro, a tendência maior é ela vir numa base de preço mais acima para achar uma nova resistência e vir sim, aí sim cair abaixo do preço que ela está atualmente. Então o Ethereum ainda se mantém tranquilo. Das altcoins é a melhor, é a que está melhor se performando, por mais que ela esteja numa indefinição, aqui num padrão de indefinição, mas ela está num ponto ficar cuidado e qualquer movimentação de queda na qual o gráfico alcance o RSI, né, que é o índice de força relativa, em sobrevenda no 4 horas é compra. Qualquer movimentação do preço ativo depois que você comprou o RSI em sobrevenda, o RSI estando em sobrecompra, é venda ou realização de lucro. Porque a gente não sabe onde o preço vai, nós devemos surfar esta movimentação. Toda a queda no RSI em 4 horas, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, é compra. E toda a realização de lucro é RSI no 4 horas em sobrevenda, porque é quando o preço já se descolou, você vai ter um ganho, uma porcentagem de capital em cima dos seus trades curtos, na qual, para quem deseja fazer, é a melhor hora. Por exemplo, aqui, no dia 22 de junho, ele alcançou o Bitcoin RSI em sobrevenda. Então, seria uma compra aqui nessa região de US$ 99.000 a US$ 100.000. E depois ele veio aqui no RSI em sobrecompra. No dia pouco tempo depois, no dia 25. Então, 3 dias depois, ele já alcançou novamente. Então, a pessoa teria uma média de 8 a 9% de lucro. Isso, para quem vem fazendo essas movimentações, dá um retorno. Você consegue fazer pequenos trades até que a movimentação realmente tome um rumo, né? Tanto acima quanto abaixo. Mas o mais provável é que o preço faça um rompimento, busque exatamente aquele caixote lateral. Então é isso, senhoras e senhores. Essa é a price action. Tomem cuidado, porque as notícias e os youtubers podem arrastar muitas pessoas, assim como falei, já que não se apeguem em notícias de adoções ou compras institucionais, porque os institucionais só lucram, só irão lucrar quando eles venderem, né?
Então, eles estão no lucro, mas eles não realizaram o lucro. Só realizarão o seu lucro a partir do momento que eles venderem, já que eles estocaram Bitcoin e Ethereum aqui embaixo. Eles vieram comprando desde quando foi aprovado o ETF e vieram estocando milhares e milhares de Bitcoin. Então, a partir do momento que eles venderem, eles vão realizar lucro. Só que vai ser um despejo muito grande no mercado, na qual eles são portadores de milhares e milhares de Bitcoins, correto? Então, não se apeguem em notícias e nem em pessoas. Se apeguem no racional, no setup. É o mais vale você realizar lucro nesta região do que contar com o ovo no cu da galinha, achando que o preço vai em tal hora, em tal região, no achismo, na mãe de Ná, e que você pode se estrepar e acabar tendo um grande prejuízo. Bom, então é isso o recado que eu deixo para vocês. Se vocês gostarem do conteúdo e da análise, ou tem alguma opinião, peço que deixem no comentário. Meu muito obrigado e até a próxima.